E nessa noite eu tenho algo para te dizer que vai mudar a sua vida, se você se posicionar, se você entender o chamado de Deus para a sua vida. Porque lá no livro de João, capítulo 10, versículo 16, se Deus te chamou, se Deus te nomeou, se Deus Ele te conhece pelo nome, então Ele tem propósito para você. É como eu disse, eu quero ser um advogado. Você só não vai ser um advogado se você não permanecer na faculdade. Eu quero ser um médico. Quer ser? Você só não vai se tornar um médico se você não permanecer na faculdade. Eu quero romper, eu quero viver um novo. Eu quero ver o extraordinário, não o ordinário, mas o extraordinário acontecendo na minha vida. Então não tem outro caminho, não tem outra alternativa a não ser você permanecer na presença de Deus. Eu quero que Deus transforme o meu casamento, transforme a minha vida financeira. Eu quero que Deus me dê saúde, eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus me liberta. Então você tem que permanecer com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não faz milagres de longe. Jesus não faz milagres de longe. Todas as pessoas que foram curadas, libertas, abençoadas, tiveram que estar perto dele, tiveram que estar caminhando com Ele, tiveram que estar clamando, chamando, a tempo e fora de tempo. Bispo, eu quero viver milagres. Então o melhor lugar para você viver milagres é estando na presença de Deus. Mesmo sofrendo, mesmo padecendo, mesmo vivendo os piores momentos da sua vida, o melhor lugar para você estar é na presença de Deus. Porque existem pessoas que, quando estão vivendo momentos difíceis na sua vida, a primeira coisa que elas querem fazer é meter o pé e ir lá para fora. Não, eu vou beber um pouco, porque para esquecer. Aí ela bebe porque está tudo bem. Por que você está bebendo? Não, porque eu estou feliz, estou alegre, está tudo bem. Aí fica mal. Por que você está bebendo? Não, porque está mal, minha mulher me deixou, meu filho está doente, estou desempregado, estou endividado. Nossa, você não toma uma atitude? E nessa noite o Espírito Santo, Ele está te chamando para você tomar um posicionamento, porque Ele tem algo para você. Então o livro de João, capítulo 10, versículo 16, diz assim, olha, Jesus falando aos seus discípulos: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são dessa igreja. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então existem muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco de Deus, ainda não estão no esconderijo do Altíssimo, guardadas embaixo da sombra do Onipotente. E convém Jesus atrair essas pessoas. Veja, não foi você que veio aqui nessa noite, não foi o seu amigo que te trouxe, o seu parente, o seu irmão, foi Deus que te trouxe. E Deus, Ele te trouxe para esse lugar para você habitar, abrigar no esconderijo do Altíssimo. Não somente passar por Ele, mas morar nele. Veja, você não pode continuar somente passando por Deus, passando pelo esconderijo do Altíssimo. Você tem que habitar. Habitar é morar, habitar é permanecer. Habitar é você ir contra desejos, vontades, paixões, o pecado. É você parar de ouvir as vozes do mundo, os barulhos do mundo. Amigos que são âncoras na sua vida, que às vezes fazem de tudo para você não estar num lugar como esse. Veja, é tão bom estar num lugar como esse, que às vezes a gente chega na bad, na depressão, angustiado, triste, abatido. A gente chega aqui, a gente abre o coração e a gente começa a fazer a reunião, porque quem faz a reunião é você. Que reunião chata. Reunião chata porque você é chato. Você é chato. A reunião está chata porque você não canta, não louva, não levanta a mão, sabe? Não interage, não ama a palavra. E se você é assim, você é um forte candidato a não ficar muito tempo no nosso meio. E não é a igreja não. O problema é você. Não me dei bem nessa igreja. Que igreja você quer ser então? A reunião não é chata, chata é você. É você que não está prestando culto, é você que não está prestando adoração. Então Ele tem muitas ovelhas, e Ele está tentando trazer para esse aprisco. E quando eu digo este aprisco, eu não estou me referindo propriamente a essa igreja.
De repente não é aqui que é para você ficar. Você nasceu para ser da Assembleia de Deus. Deus é amor, universal, mundial. Você tem que ficar no lugar que verdadeiramente você vai se aplicar, se empenhar, se converter de verdade. Então é Ele que traz, nos dando oportunidade. E lá no livro de Mateus capítulo 28, versículo 19, a palavra diz assim, veja, Jesus tem ovelhas, Jesus traz essas ovelhas para o seu aprisco, e Jesus dá essa ordem aos seus discípulos: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e de quem mais? E do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Bíblia NVI, para você não achar que eu estou lendo outra coisa errada. Bíblia NVI, colocou aí? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até os confins da onde? Até os confins do tempo, os confins do mundo. Agora vamos lá no livro de Marcos capítulo 16. Vamos ler a partir do versículo 15. Marcos 16, 15. Gente, presta atenção, olha aqui para mim. Deixa a palavra arder no seu coração. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, olha: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Veja, é uma condicional. Quem crer e for o quê? Batizado. Batismo não é algo de igreja, não é algo do pastor, de bispo, de religião, não. É um mandamento de Jesus. E você viu lá que Jesus pediu para que os seus discípulos, apóstolos, fossem por todo mundo ensinando aquilo que Ele ordenou. É uma ordem. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Será condenado. Aí Ele diz assim, olha: esses sinais acompanharão aqueles que creem, aqueles que são batizados, aqueles que entregaram a vida para Jesus, aqueles que creem no seu nome. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você ouve a palavra do Evangelho e crê nele, olha só, vamos lá no livro de Atos, Efésios: ouvistes a palavra da fé e tendo crido nele. Efésios capítulo 1, não é? Efésios capítulo, depois que ouvistes a palavra da fé, Efésios capítulo 1, versículo 12. Aqui eu vou quebrar um paradigma e um tabu que essas igrejas tentam impor sobre as pessoas, dizendo que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. É mentira. É mentira. Falar em línguas é um dom justamente do Espírito Santo. Mas você não falar em línguas não significa que você não tem o Espírito Santo. Porque a palavra diz assim, olha: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, a palavra da verdade é o quê? O evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então só de você ouvir o evangelho, a palavra do evangelho, só de você crer que Deus, Ele abre portas, Ele fecha portas, só de você crer que Deus cura, que Deus faz o novo, faz realidades, verdades sobre a sua vida, você já está sendo selado com o Espírito Santo da promessa. Porque é o Espírito Santo da promessa que nos faz acreditar, que aumenta a nossa fé. Você tem pouca fé, você não consegue acreditar,
Então busque a presença do Espírito Santo. Diga para Ele: Pai, me ensine, me ajude na minha incredulidade. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ora, por que a partir do momento que você crê, você recebe o Espírito Santo, você começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas? Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. O livro de Isaías, capítulo 61, veja, Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1, esse mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, é o mesmo Espírito que está sobre a vida daqueles que creem. É o mesmo Espírito. A palavra diz assim: ó, o Espírito do Senhor, do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Olha o que o Espírito Santo faz. Olha o que o Espírito de Deus faz nas nossas vidas. Ele nos conduz, em primeiro lugar, para levar boas novas, boas notícias. Você não vai ser aquela pessoa que só vai levar desgraça. Onde você vai, você fica tentando competir com as pessoas. Qual é a desgraça maior? Qual é a dor maior? Aí você chega para a pessoa, ou então uma pessoa chega para você e diz assim: olha, eu tenho uma dor de cabeça. Aí você olha para ela e diz assim: ah, eu tenho um tumor. Ah, meu filho está perturbado. Ai, menina, você não sabe o meu. Aí eu estou desempregado. Ah, eu também estou. Você só sabe falar desgraça, só sabe ficar competindo com aquelas pessoas que estão com a vida no fundo do poço. Mas quando você tem o Espírito Santo, ao invés de você falar desgraça, ao invés de você só, sabe, ser aquela pessoa depressiva, angustiada, pessimista, você começa a falar boas coisas. Você começa a pronunciar as boas novas, as boas notícias aos pobres. Quem são os pobres? Os pobres de espírito. Sabe, aquelas pessoas pobres de espírito, que quando você chega perto delas, até a cara que elas fazem para você já é de fracassadas. Aquela cara de que elas não estão acreditando, acham que não vão viver as verdades de Deus. E aí, fulano, como está? Não, tá. Existem pessoas que são loucas para você perguntar para elas: como você está? Ela está vindo na rua, está até bem, né? Aí você pergunta para mim: ah, cara, eu não estou bem não. Não estou legal não, cara, não sei o que tem, não sei o que tem. Meu, se o Espírito Santo estiver sobre você, se o Espírito Santo estiver sobre a sua vida, você vai fazer que nem aquela mulher que perdeu o filho. O filho dela estava morto lá dentro de casa. E o marido dela perguntou para ela: e aí, como você está? Vai tudo bem? Ela: vai tudo bem. Mandou selar o jumento, o cavalo. Falou: quer saber? Ninguém pode fazer nada por mim. Não adianta eu ficar com histerismo e sair por aí gritando, chorando e dizendo para todo mundo que meu filho está morto dentro da minha casa. Não adianta. Eu vou buscar o homem de Deus. E no meio do caminho, para você ver como que é Satanás, né? Porque palavras é vida ou morte.